Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, que para remédio e salvação nossa nos ordenais a prática da mortificação, concedei que possamos evitar todo o pecado e cumprir de coração os mandamentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, bom dia. Deus abençoe você, sua família, seus trabalhos nesta semana. E vocês que já não trabalham, que são aposentados, muitos doentes e acamados, lembre-se, a sua missão nesta semana será rezar pela santidade da nossa igreja e do nosso povo. Eu quero te convidar a nos ajudar a aumentar os nossos participantes no nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães. Entre lá e se inscreva, ative o sino de comunicação para nos acompanhar também com este programa e outras atividades que fazemos ali pelo nosso canal. Peço desculpas a tantas pessoas que não consigo responder as mensagens. São muitas mensagens que a gente recebe, tanto nas mídias como no WhatsApp. Infelizmente, eu sempre tenho que lembrar isso aqui para as pessoas não ficarem chateadas com a gente. Vocês me perdoem porque, infelizmente, do ponto de vista humano, é impossível responder a todas as mensagens que chegam nas nossas mídias. Quero começar a nossa meditação maravilhosa nesta manhã, segundo as indicações de Santo Tomás, que nos apresenta o tema seguinte para esta segunda-feira: se foi conveniente que Cristo sofresse da parte dos gentios. E ele cita Mateus 20:19: entregá-lo-ão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. No modo mesmo da paixão de Cristo, lhe estava prefigurado o efeito. Assim, o primeiro efeito da morte de Cristo aproveitou aos judeus, muitos dos quais foram batizados na ocasião dessa morte, como se lê na Escritura. Depois, mediante a pregação dos judeus, o efeito da paixão de Cristo o sentiram os gentios, por onde foi conveniente que Cristo começasse a sofrer da parte dos judeus e, em seguida, entregue por estes, a sua paixão se consumasse pelas mãos dos gentios. Cristo, para mostrar a abundância da sua caridade que o levou a sofrer, pediu do alto da cruz perdão pelos seus perseguidores. Por isso, a fim de os frutos desta petição chegarem aos judeus e aos gentios, quis Cristo sofrer da parte de uns como de outros. Os sacrifícios prefigurados da lei antiga não os ofereciam os gentios, mas os judeus. Ora, a paixão de Cristo foi a oblação de um sacrifício, pois Cristo sofreu a morte, movido da caridade por vontade própria. Mas o sofrimento que lhe infligiram os perseguidores não foi sacrifício, mas pecado gravíssimo. Como pondera Santo Agostinho quando os judeus disseram: a nós não nos é permitido matar ninguém, entendiam significar que não lhes era lícito matar ninguém por causa da santidade do dia festivo, que já começavam a celebrar. Ou isso diziam, como ensina São João Crisóstomo, porque queriam matar a Jesus não como transgressor da lei, mas como inimigo público, por se ter feito rei, do que não lhes competia julgar. Ou porque não lhes era lícito crucificá-lo como desejavam, mas sim lapidar o que fizeram com Estevão. Ou melhor é dizer que pelos romanos, a quem estavam sujeitos, era-lhes negado o poder de matar. Os membros e a cabeça pertencem à mesma pessoa.
Assim, uma vez que Cristo foi nossa cabeça pela divindade e plenitude de graça, que redunda para os outros, e que nós somos os seus membros, seu mérito não nos é estranho, mas redunda em nós pela unidade do corpo místico. Deve-se saber que, apesar de Cristo ter, por sua morte, merecido suficientemente por todo o gênero humano, cada um deve procurar o remédio para a sua salvação. A morte do Cristo é como uma causa universal de salvação, como o pecado do primeiro homem foi como uma causa universal de danação. Ora, é preciso que a causa universal seja aplicada a cada um, especialmente para que participe do efeito da causa universal. Ora, o efeito do pecado dos nossos primeiros pais chega a cada indivíduo pela geração carnal. O efeito da morte de Cristo, porém, pela regeneração espiritual, em virtude da qual o homem é, de algum modo, unido e incorporado a Cristo. E por isso, convém que cada um seja regenerado por Cristo e que receba tudo porque opera a virtude da morte de Cristo. Assim, dileto e amado ouvinte, nós vamos crescendo nesta abençoada meditação de Santo Tomás de Aquino, que nos ajuda a compreender a dimensão profunda desta entrega de nosso Senhor em sacrifício por nós. Cristo morre pelos judeus, mas também os gentios, os não-judeus do mundo todo, foram beneficiados pelo seu sacrifício, porque a desordem causada pelo pecado original não estava somente no povo eleito de Deus, mas em todos os povos. Toda pessoa humana que nasce traz consigo essa carga de condenação, de desobediência, de degeneração causada pelo pecado original. Daí o Senhor veio para salvar toda a humanidade. Ele veio para os judeus enquanto anúncio e pregação, mas veio para toda a humanidade, para os gentios, enquanto o efeito da sua paixão e do derramamento do seu sangue, que constituiu um ato vicário para toda a humanidade, para aqueles que já estavam mortos, para os que já haviam nascidos e por todos os que nasceriam depois da sua entrega total. Algo profundo que nós precisamos rezar mais para compreendê-lo. O Santo Evangelho desta segunda-feira, Lucas 6, 36, 38. Eu quero meditar com você a aclamação ao Evangelho que nos traz aquela palavra de João 6, 63. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavra de vida eterna. Veja, a palavra de Jesus ela é um sacramento. Ela é um sinal forte de Deus. E a palavra de Jesus, ela tem sabor de eternidade. Nossas palavras humanas, elas são humanas. Mesmo na evangelização, na pregação que nós realizamos para ajudar as pessoas a compreender e atualizar o mistério de Deus neste mundo, elas, mesmo carregadas de esperança, de fé, de amor, mas elas não são como as palavras de Cristo, palavras de vida eterna. A Sagrada Escritura tem esta especificidade de ser palavra de Deus na palavra dos homens. Até bem pouco tempo, em razão de um certo relativismo na liturgia sob a influência dessas teologias tortas, vesgas, houve algumas práticas de colocar palavras proféticas deste bispo, daquele teólogo, daquele que foi mártir,
na primeira leitura, na segunda leitura. Isso foi imediatamente rechaçado pela Santa Igreja, pois nenhuma palavra humana, mesmo dos santos e dos mártires, pode ocupar a palavra de Deus, porque uma palavra viva é uma palavra com sabor de eternidade. E a gente precisa acolher isso como católicos. Nós não podemos esquecer nunca desta realidade tão bela, tão profunda, tão urgente, que é escutar. Mas não somente isso, mas praticar a palavra de Deus que chega ao nosso coração através do anúncio da Igreja. Sigamos ouvindo a voz de Cristo e rechaçando a voz do estranho que coloca dentro de nós: meditar sobre a paixão de Cristo é bobagem, isso é um teatro, isso não tem nada a ver. Cuidado, porque o inimigo semeia essas dúvidas dentro da nossa compreensão de fé, e isso termina às vezes por trazer o esfriamento, o afastamento da Igreja, por uma desconfiança em relação às coisas santas. Muito cuidado, prezado ouvinte, pois para tirarmos o pé do solo sagrado da salvação que Deus nos deu através da Igreja é muito fácil. Basta a gente ver os maus exemplos dessa ou daquela pessoa na Igreja para a gente fazer um julgamento errado, seguindo a vontade do demônio, escutando a sua voz parca, e a gente acaba por fugir da Igreja porque ouvimos uma palavra que não é a palavra de eternidade. Sigamos com Cristo, pois as suas boas ovelhas escutam a sua voz e se colocam em prontidão a segui-lo sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, a quem sobe nosso louvor nesta manhã, nós te adoramos e te bendizemos, louvamos teu santo nome e te entregamos nossas vidas nesta manhã de segunda-feira. Eu oro neste momento, Pai, pelo ouvinte deste programa, especialmente por aquele ouvinte que não está com o coração bem, está vazio por dentro. Dai-lhe, Senhor, a coragem de preparar-se para uma boa confissão e receber a graça do perdão, do beneplácito, da misericórdia e ter a sua vida contada entre os eleitos. Abençoa, Senhor, o ouvinte deste programa, especialmente quem passa por grandes desafios e dificuldades. Que a força do sacrifício de Jesus no Calvário lave com seu sangue nossos corações empesteados pelas coisas ruins deste mundo, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, venha sobre ti, prezado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. E que as almas dos nossos fiéis defuntos, pela bondade de Deus, mereçam o descanso eterno. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.